Amor no fim dos dias, Jay Ryan sempre foi o tipo de pessoa que planejava tudo com antecedência. Aos 28 anos, tinha uma carreira promissora como arquiteto, um apartamento moderno no centro de Seul e uma rotina perfeitamente calculada. Acordava às 6 da manhã, corria 10 quilômetros, trabalhava até tarde e nos fins de semana esboçava projetos pessoais que um dia se tornariam edifícios icônicos. Ele acreditava que controlava sua vida, que o futuro era algo que se construía tijolo por tijolo, linha por linha, mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que não controlamos nada. Foi durante uma reunião importante com investidores que tudo começou a desmoronar. Jay Ryan sentiu uma dor aguda no peito, seguida por uma tontura violenta. Ele tentou disfarçar, apertou a mão na mesa, forçou um sorriso, mas seu corpo não obedeceu. Em segundos, estava no chão, cercado por rostos preocupados e vozes distantes. Acordou no hospital 3 dias depois. O diagnóstico veio como uma sentença de morte. Cardiomiopatia dilatada em estágio avançado, complicada por uma arritmia ventricular severa. Os médicos foram diretos, quase frios, na maneira como explicaram que seu coração estava falhando, que ele precisaria de um transplante, mas que a lista de espera era longa e as chances de encontrar um doador compatível a tempo eram mínimas. 6 meses? Talvez 1 ano se tivesse sorte e seguisse o tratamento rigorosamente. Jay Ryan ouviu tudo em silêncio, com o rosto impassível, mas por dentro algo se partiu irreversivelmente. Nos dias que se seguiram, ele passou por todos os estágios do luto. Negação, quando pesquisou obsessivamente na internet por segundas opiniões e tratamentos experimentais. Raiva, quando quebrou todos os troféus de natação da adolescência e rasgou os esboços dos projetos que jamais veria concluídos. Barganha, quando visitou uma igreja pela primeira vez em anos e implorou por mais tempo. Depressão, quando finalmente aceitou que estava morrendo e decidiu que não valia a pena lutar. Jay Ryan abandonou o emprego, ignorou as ligações dos amigos, bloqueou a família, trancou-se no apartamento e passou semanas apenas deitado no sofá, olhando para o teto, esperando o fim chegar. Parou de tomar os remédios, parou de se alimentar direito, parou de viver. O apartamento que antes era impecável transforma-se em um reflexo de seu estado interno, caótico, sujo, abandonado. Ele não via sentido em nada. Se ia morrer mesmo, por que prolongar o sofrimento? Por que continuar fingindo que havia esperança? Foi sua mãe que o forçou a sair de casa. Ela apareceu sem avisar. Arrombou a porta com a ajuda do zelador e o encontrou em estado deplorável. Chorou, gritou, o abraçou com força e disse que não permitiria que ele desistisse assim. Mesmo contra sua vontade, ela o arrastou para o Hospital Universitário de Seul, onde havia um programa novo para pacientes cardíacos terminais. Não era uma cura, ela explicou entre lágrimas, mas era uma chance de viver com dignidade o tempo que restava. Foi lá que Jay Ryan conheceu Minha. Ela estava no corredor do hospital, cercada por crianças em cadeiras de rodas e macacões hospitalares. Usava um avental colorido cheio de tintas e segurava pincéis como se fossem varinhas mágicas. Seu sorriso era amplo, genuíno, contagiante. Ela ensinava as crianças a pintar, transformando telas brancas em explosões de cores e esperança. Jay Ryan passou por ela sem olhar, arrastando os pés, os ombros caídos, a expressão vazia. Mia Wu notou imediatamente. Havia algo naquele homem alto de cabelos negros desgrenhados que chamou sua atenção. Não era apenas a aparência cansada ou a postura derrotada. Era algo mais profundo. Uma tristeza que parecia consumir sua essência. Ela o viu entrar na sala de espera e sentar-se no canto mais distante do costas para Dus, como se quisesse desaparecer. Durante as semanas seguintes, Jay Ryan voltou ao hospital religiosamente para os tratamentos. Injeções, exames, consultas intermináveis. Ele odiava cada segundo. Odiava as enfermeiras falsamente animadas. Odiava os outros pacientes que insistiam em conversar sobre esperança e fé. Ele só queria que tudo acabasse logo. Mas Minha estava sempre lá. Ela trabalhava como voluntária 3 vezes por semana, ensinando arte para pacientes e familiares.
Era formada em belas artes e havia abandonado uma carreira promissora em galerias para dedicar seu tempo ao hospital depois que sua irmã mais nova morreu de leucemia 5 anos atrás. A perda a devastou, mas também a transformou. Ela decidiu que se não podia salvar sua irmã, pelo menos poderia trazer um pouco de luz para outros que enfrentavam a mesma escuridão. Minha tentou várias vezes conversar com Jae-hyun. Oferecia um sorriso quando passavam um pelo outro. Acenava timidamente quando via sentado sozinho, até tentou convidá-lo para participar de uma aula de pintura. Ele sempre recusava, às vezes com um gesto rude de mão, outras vezes simplesmente ignorando-a, mas ela não desistia. Havia algo nele que a intrigava, uma ferida tão profunda que parecia familiar. O ponto de virada aconteceu numa tarde chuvosa de outubro. Jae-hyun havia acabado de sair de uma consulta particularmente difícil, onde o médico informou que sua condição estava piorando mais rápido do que o esperado. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo. 3 meses. Talvez 4, ele saiu do consultório em estado de choque, sem rumo, sem destino. Acabou no jardim interno do hospital, um pequeno espaço verde cercado por paredes de vidro. A chuva caía pesada do lado de fora, tamborilando contra as janelas. Minha estava lá, sentada num banco de madeira, desenhando num caderno. Ela olhou para cima quando o ouviu entrar. E desta vez não sorriu, apenas o observou com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam ver através dele. Jae-hyun ia virar e sair, mas algo o fez parar. Talvez fosse o cansaço, talvez a solidão absoluta que sentia. Ele se sentou no banco oposto, a uma distância segura, e ficou olhando para a chuva. Ficaram em silêncio por longos minutos. Então Min-ah falou, sua voz suave mas firme: "Você sabe, a chuva sempre me lembra que depois da tempestade vem a calmaria." Jae-hyun soltou uma risada amarga. Nem sempre. Às vezes a tempestade simplesmente engole tudo e não sobra nada. Ela fechou o caderno e o olhou diretamente. Você está certo. Às vezes não sobra nada tangível, mas sempre sobra algo. Uma memória, um sentimento, uma lição. A tempestade não apaga tudo, apenas transforma. Jae-hyun sentiu algo estranho no peito. Não era a dor física, a qual já estava acostumado, mas algo diferente. Uma fissura na armadura que construiu ao redor do coração. Quem é você para falar sobre tempestades? Você parece alguém que nunca sofreu um dia na vida. Sempre sorrindo, sempre otimista. O sorriso dela desapareceu. Minha irmã morreu aqui há 5 anos. Ela tinha 15 anos. Eu passei 2 anos vendo ela definhar, vendo a luz se apagar dos olhos dela dia após dia. No final, ela pesava 30 quilos e não conseguia nem falar. Então sim, eu sei sobre tempestades. Sei sobre perder tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jae-hyun se sentiu idiota, cruel. Desculpa, eu não sabia. Minha balançou a cabeça. Não tem problema. Você não tinha como saber, mas é por isso que eu estou aqui. Porque sei como é estar no seu lugar. Sei como é sentir que o mundo acabou antes mesmo do seu último suspiro. Jae-hyun olhou para ela com atenção pela primeira vez. Realmente olhou. Viu as olheiras sutis sob a maquiagem. Viu a tristeza escondida atrás do sorriso. Viu uma sobrevivente. E como você superou? Como consegue vir aqui todo dia e sorrir para pessoas que estão morrendo? Ela pensou por um momento. Não superei completamente. Ainda dói todos os dias. Mas aprendi que a dor não precisa ser destrutiva. Pode ser transformadora. Minha irmã, nos últimos dias, me fez prometer que eu viveria por nós duas. Que não desperdiçaria minha vida me afogando na tristeza. Então estou cumprindo minha promessa. Vivo intensamente e amo profundamente. E tento fazer diferença enquanto posso. As palavras dela mexeram com algo profundo dentro dele. Pela primeira vez em meses, Jae-hyun sentiu uma centelha de algo que não era desespero. Não era exatamente esperança, ainda não, mas era curiosidade. Vontade de entender como ela conseguia transformar tragédia em propósito. Nos dias seguintes, Jae-hyun começou a procurar Minha. No começo, justificava para si mesmo que era apenas tédio. Uma distração das intermináveis horas de espera no hospital.
mas logo percebeu que era mais do que isso. Havia algo magnético nela, uma força vital que o atraía como um náufrago à costa. Miao o recebeu sem surpresa, como se estivesse esperando. Começaram a conversar regularmente. Ela contava sobre seu trabalho, sobre os pacientes que conhecia, sobre pequenos milagres que testemunhava. Ele, aos poucos, começou a se abrir. Falou sobre a carreira que perdeu, sobre os sonhos que morreram junto com o diagnóstico, sobre o medo paralisante de deixar de existir sem ter realmente vivido. Foi durante uma dessas conversas que Minha descobriu algo importante sobre Jaiyan. Ela perguntou o que ele mais amava fazer antes de ficar doente. E ele, após longa hesitação, admitiu que adorava fotografia. Não a arquitetura, embora fosse bom nisso, mas fotografia de paisagens. Passava fins de semana viajando para montanhas, praias, florestas, capturando a beleza efêmera do mundo. Tinha milhares de fotos armazenadas no computador que nunca mostrou para ninguém. Por que não mostrou? Minha perguntou. Porque não eram boas o suficiente. Porque eram apenas um hobby, porque tinha coisas mais importantes para fazer. Minha balançou a cabeça com firmeza. Bobagem. Arte nunca é apenas um hobby. É expressão da alma. Quero ver suas fotos. Jaiyan resistiu, mas ela insistiu com tal veemência que ele eventualmente cedeu. Na semana seguinte, trouxe um tablet com centenas de imagens. Montanhas cobertas de névoa ao amanhecer, oceanos tempestuosos sob céus dramáticos, florestas banhadas pela luz dourada do entardecer. Cada foto era tecnicamente perfeita e emocionalmente poderosa. Mia ficou em silêncio por longos minutos, deslizando pelas imagens com reverência. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Jaiyan, isso não é um hobby, é um dom. Essas fotos são extraordinárias. Você captura não apenas a paisagem, mas a emoção dela, a alma. Jaiyan sentiu algo estranho, uma mistura de orgulho e tristeza. Não importa mais. Não posso viajar. Mal consigo andar até o banheiro sem ficar sem ar. Essas fotos são só memórias de uma vida que não existe mais. Minha segurou a mão dele, um gesto inesperado que o fez olhar diretamente nos olhos dela. Então vamos criar novas memórias, vamos tirar novas fotos, mesmo que seja aqui no hospital, no jardim, nas ruas ao redor. A beleza não acabou só porque você está doente. Foi assim que começou. Minha aparecia no apartamento de Jaiyan nos dias em que ele estava forte o suficiente. O arrastava para fora e exploravam os arredores. No começo, eram apenas caminhadas curtas até o parque próximo. Jaiyan levava a câmera relutantemente, mas assim que olhava pelo visor algo nele se acendia. Começava a notar coisas que havia esquecido. A luz filtrando através das folhas, o padrão das nuvens, o sorriso genuíno de uma criança brincando. Mia o observava trabalhar com um sorriso no rosto. Não apenas observava, participava, posava para fotos. Surréria. Engulos ria quando ele resmungava sobre a luz errada ou o momento perdido. Ela trouxe vida de volta para ele de maneira gradual, gentil, inexorável. As semanas se transformaram em meses e algo mudou entre eles. O que começou como uma amizade improvável evoluiu para algo mais profundo. Jaiyan começou a viver para os momentos com Minha. Esperava ansiosamente pelos dias em que se encontrariam. Planejava pequenas surpresas. Começou a se cuidar melhor para ter mais energia quando estivessem juntos. Minha também estava mudando. Pela primeira vez desde a morte da irmã, permitiu-se sentir algo além de responsabilidade e culpa. Permitiu-se ser feliz. Cada sorriso de Jaiyan era uma vitória. Cada foto que ele tirava era uma prova de que ainda havia beleza no mundo. Mas nem tudo eram flores. A doença de Jaiyan continuava progredindo. Havia dias em que ele não conseguia sair da cama, quando a dor era tão intensa que mal conseguia respirar. Nesses dias, Minha ficava ao seu lado, segurando sua mão, lendo livros em voz alta, simplesmente existindo junto dele no sofrimento. Foi durante um desses episódios ruins que tudo mudou novamente. Jaiyan estava no hospital para um tratamento de emergência. Seu coração havia entrado em arritmia severa e ele quase morreu. Minha estava na sala de espera, quando o médico saiu e explicou a gravidade da situação. O coração dele estava falhando mais rápido do que esperavam. Se não encontrassem um doador logo, ele não passaria do próximo mês.
Minha sentiu o mundo desabar. Passou a noite no hospital, ao lado da cama dele, assistindo o monitor cardíaco, contando cada batimento como se pudesse mantê-lo vivo pela força de vontade. Jae-hyun acordou de madrugada e a encontrou dormindo na cadeira desconfortável, a mão ainda segurando a dele. Algo se rompeu dentro dele. Percebeu com clareza dolorosa que havia se apaixonado por ela. Completamente, irrevogavelmente, estupidamente apaixonado. E era a pior coisa que poderia ter acontecido. Como podia fazer isso com ela? Como podia permitir que se apegasse a alguém que estava prestes a morrer? Seria cruel? Egoísta? Imperdoável. Quando Min-ah acordou, Jae-hyun estava chorando silenciosamente. Ela se assustou, perguntou se estava com dor, se precisava chamar a enfermeira. Ele balançou a cabeça. Min-ah, você precisa ir embora. Precisa parar de vir me ver. O rosto dela empalideceu. O quê? Por quê? Porque não é justo com você. Estou morrendo, Min-ah, de verdade. Sem rodeios, sem milagres. Vou morrer e você vai ficar arrasada de novo. Não posso fazer isso com você. Não depois de tudo que já passou. Min-ah se levantou, os olhos brilhando de lágrimas e raiva. Você acha que tem o direito de decidir isso por mim? Acha que pode me proteger me afastando? Já perdi pessoas demais, Jae-hyun. Sei exatamente o risco que estou correndo. E escolho correr esse risco porque você vale a pena. Porque cada momento com você, mesmo sabendo que vai acabar, é melhor do que uma vida inteira de segurança vazia. Mas você vai sofrer. Vou te machucar? Então me machuque. Prefiro sentir dor por ter te amado do que arrependimento por não ter tentado. A palavra amor pairou entre eles como uma confissão. Jae-hyun olhou para ela com os olhos arregalados. Você me ama? Min-ah limpou as lágrimas com raiva. Claro que te amo, seu idiota. Como não poderia? Você me mostrou que ainda é possível encontrar beleza na escuridão. Me ensinou a viver de novo, não apenas existir. Jae-hyun tentou falar, mas as palavras se perderam. Então fez a única coisa que fazia sentido. Puxou-a para perto, ignorando a dor no peito, e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de todas as palavras que não sabia dizer, de todo o amor que tinha medo de sentir. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Jae-hyun sussurrou contra os lábios dela. Eu também te amo. Deus, eu te amo tanto. E tenho tanto medo. Min-ah abraçou com força. Eu sei. Eu também tenho medo, mas vamos enfrentar isso juntos, tá bem? Não importa o que aconteça. Não vou te abandonar. Eles passaram o resto da noite entrelaçados na cama hospitalar estreita, sussurrando promessas e sonhos, vivendo uma vida inteira em poucas horas. Quando o sol nasceu, ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente. Não eram mais duas pessoas solitárias tentando sobreviver. Era um casal enfrentando o impossível juntos. Nas semanas que se seguiram, Jae-hyun e Min-ah se tornaram inseparáveis. Ela praticamente morava no apartamento dele agora, cuidando, amando, vivendo intensamente cada segundo. Eles criaram rotinas pequenas e preciosas. Café da manhã juntos assistindo o nascer do sol, sessões de fotos improvisadas sempre que ele tinha energia. Noites vendo filmes antigos, enrolados no sofá. Mas a realidade continuava implacável. Jae-hyun estava ficando mais fraco a cada dia. As caminhadas ficaram mais curtas. Depois, impossíveis. A câmera ficou mais pesada em suas mãos. Houve dias em que mal conseguia se manter acordado. Foi durante um desses dias difíceis que Min-ah teve uma ideia. Ela estava organizando as fotos recentes dele quando percebeu algo. Juntas, contavam uma história linda e dolorosa. Uma jornada através da doença e do amor. Ela decidiu que precisava fazer algo com elas. Algo que imortalizasse não apenas as imagens, mas o significado por trás delas. Min-ah contactou uma pequena galeria de arte no bairro onde morava quando criança. Explicou a situação e perguntou se seria possível fazer uma exposição improvisada das fotos de Jae-hyun. A dona da galeria, uma senhora que conhecia Min-ah desde menina, aceitou imediatamente. Mas Min-ah não contou para Jae-hyun. Queria que fosse uma surpresa. Ela selecionou as melhores fotos, mandou imprimir em tamanho grande, escreveu descrições emocionantes para cada uma. Trabalhou dia e noite por 2 semanas, montando tudo em segredo.
Quando finalmente ficou pronto, Min-ah apareceu no apartamento de Ja-hyan numa tarde de dezembro. Ele estava particularmente mal naquele dia, deitado no sofá coberto com cobertas, o rosto pálido e suado. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. "Preciso que você venha comigo. Sei que está cansado, mas é importante. Por favor." Ja-hyan não tinha energia para discutir. Deixou que ela o ajudasse a se vestir, o apoiasse até o carro. Durante o trajeto, Min-ah estava visivelmente nervosa, checando o relógio constantemente, mordendo o lábio. Ja-hyan perguntou para onde estavam indo, mas ela apenas sorriu misteriosamente. Quando chegaram à galeria, Ja-hyan ficou confuso. "Min-ah, o que estamos fazendo aqui?" Ela não respondeu. Apenas o ajudou a sair do carro e o guiou até a entrada. A galeria estava fechada para o público, mas havia algumas pessoas dentro, amigos do Min-ah, pacientes do hospital, a dona da galeria. Então Ja-hyan viu, as paredes estavam cobertas com suas fotos. Não apenas as antigas das viagens, mas as novas também. Fotos do parque, do hospital, de Min. Cada imagem estava perfeitamente enquadrada e iluminada, transformando a pequena galeria num santuário de beleza. Mas não eram apenas as fotos. Ao lado de cada uma havia um texto escrito por Min-ah, explicando a história, a emoção, o significado. Ela havia transformado suas imagens numa narrativa coesa sobre vida, morte, amor e esperança. No centro da galeria havia uma foto grande que Ja-hyan nem sabia que existia. Min havia pedido para alguém tirá-la sem que ele percebesse. Era dele fotografando o pôr do sol no parque, e ela estava atrás, observando com uma expressão de amor tão pura que doía olhar. Sob a foto estava escrito simplesmente: "Amor." No fim dos dias, Ja-hyan ficou paralisado. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto caminhava lentamente pela galeria, vendo sua vida, sua arte, seu amor, expostos de forma tão crua e bela. Ele se virou para Min-ah, que estava chorando também. "O que é isso?" "É você. É nós. É prova de que sua vida importa, de que sua arte tem valor, de que você deixará algo lindo para trás." Ela se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. "Você acha que vai desaparecer sem deixar rastro ou ao redor? Você tocou vidas, criou beleza, amou e foi amado. Isso é imortalidade, Ja-hyan." Ele a puxou para um abraço apertado, soluçando contra seu ombro. "Obrigado, Deus. Obrigado. Você me deu tanto. Deu sentido para tudo." Eles ficaram na galeria por horas. Ja-hyan conversou com cada visitante e explicou as histórias por trás das fotos. Aceitou elogios que antes teria rejeitado com modéstia falsa. Pela primeira vez desde o diagnóstico, sentiu-se completo. Sentiu que sua vida, por mais curta que fosse, teve significado. Mas a felicidade durou pouco. 3 dias depois da exposição, Ja-hyan teve uma parada cardíaca severa. Foi apressado para o hospital, onde os médicos lutaram por horas para estabilizá-lo. Quando finalmente acordou, estava numa cama de unidade de terapia intensiva, cercado por máquinas, tubos saindo de cada parte do corpo. Mia estava lá, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela segurou a mão dele, tentando sorrir, mas falhando miseravelmente. O médico foi claro. Seu coração estava falhando rapidamente. Dias, talvez horas. A menos que surgisse um doador milagrosamente, não havia mais nada a fazer. Ja-hyan aceitou a notícia com uma calma surpreendente. Estava cansado. Tão cansado de lutar, de sentir dor, de ver Min sofrer por ele, parte dele. Só queria descansar. "Min", ele sussurrou com voz fraca. "Precisa me prometer uma coisa." Ela se aproximou. "Qualquer coisa. Quando eu morrer, quero que você continue vivendo. De verdade. Não apenas existindo. Quero que você viaje. Que ame de novo Kukrei Artelinda. Não se prenda ao meu fantasma. Por favor." Min-ah balançou a cabeça violentamente. "Não fale assim. Você não vai morrer. Vai aparecer um doador, vai ficar bem." Mas ambos sabiam a verdade. Ja-hyan puxou-a para mais perto. "Eu não me arrependo de nada. Cada momento com você valeu a pena todo o sofrimento. Você me salvou, Min.
Me ensinou a viver de novo. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Min a chorava abertamente agora. Eu também te amo. Tanto. Não sei como vou conseguir viver sem você. Você vai conseguir porque é a pessoa mais forte que conheço. Porque tem muita vida pela frente, muita luz para compartilhar. E eu vou estar sempre com você, em cada foto, em cada pôr do sol, em cada momento de beleza. Eles passaram as próximas horas assim, entrelaçados, sussurrando memórias e juramentos de amor. Minha contou histórias de todas as aventuras que planejara para eles, lugares que visitariam, coisas que fariam. Jairian ouvia com um sorriso triste, imaginando uma vida que nunca teriam. Foi no meio da noite que algo extraordinário aconteceu. Uma enfermeira entrou correndo na unidade de terapia intensiva, o rosto iluminado de excitação. Temos um doador, é compatível. Pré-cessamos levelou para a cirurgia agora. Tudo se tornou um borrão frenético. Médicos e enfermeiras correndo preparando Jahayan para a cirurgia, explicando rapidamente os riscos e procedimentos. Min a estava em estado de choque, dividida entre esperança desesperada e medo paralisante. Antes de o levarem, Jair apertou a mão dela uma última vez. Se algo der errado, saiba que morri feliz. Você me deu tudo. Minha beijou-o com força. Nada vai dar errado, vou estar aqui esperando. Vamos ter nossa vida juntos, ouviu? Vamos viajar, tirar 1 milhão de fotos, envelhecer juntos. Então o levaram e Minha ficou sozinha na sala de espera, cercada por silêncio e incerteza. As horas se arrastaram como eternidade. Ela rezou, embora não fosse religiosa. Fez promessas ao universo. Implorou para quem estivesse ouvindo que desse a Jahayan uma chance. 8 horas depois, o cirurgião saiu. Seu rosto estava cansado, mas havia um sorriso pequeno. A cirurgia foi um sucesso. O novo coração está funcionando bem. Ele ainda não está fora de perigo. O corpo pode rejeitar o órgão, mas as chances agora são boas. Minha desabou em lágrimas de alívio. Segurou a mão do médico agradecendo repetidamente. Quando finalmente a deixaram ver Jahayan, ele ainda estava inconsciente, conectado a ainda mais máquinas do que antes. Mas o monitor cardíaco mostrava um ritmo forte e constante. Um coração novo, batendo no peito dele. Minha sentou-se ao lado da cama e segurou sua mão. Começou a falar, contando planos para o futuro, descrevendo todos os lugares que visitariam, todas as fotos que tirariam. Falou por horas, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Precisava acreditar que haveria um amanhã. Jairian acordou 3 dias depois. Estava confuso, desorientado, sentindo uma dor diferente no peito. Mas quando viu Minha dormindo na cadeira ao lado da cama, o cabelo bagunçado e o rosto marcado pela preocupação mesmo no sono, sentiu algo novo. Esperança, possibilidade, futuro. Ele sussurrou o nome dela. Minha acordou imediatamente, os olhos se arregalando quando percebeu que ele estava consciente. Jairian. Ela se levantou tão rápido que quase caiu, correndo para o lado da cama. Como está se sentindo? Precisa do algo? Chamou a enfermeira. Jairian sorriu fracamente. Só preciso de você. Ela pegou a mão dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu estou aqui. Sempre vou estar aqui. A recuperação foi longa e difícil. Houve momentos de complicações, quando o corpo ameaçou rejeitar o coração novo. Momentos em que Jahayan voltou para a UTI quando a equipe médica trabalhou freneticamente para salvá-lo. Mas ele lutou, pela primeira vez desde o diagnóstico inicial, lutou de verdade. Porque agora tinha algo pelo que lutar. Tinha Minha, tinha futuro, tinha esperança. Meses se passaram. Jairian foi gradualmente ficando mais forte. Primeiro conseguiu sentar na cama, depois andar pelo corredor do hospital, eventualmente subir escadas. A fisioterapia era dolorosa e exaustiva, mas ele persistia. Minha estava ao seu lado em cada passo, literal e figurativamente, comemorando cada pequena vitória como se fosse um milagre. E talvez fosse. 1 ano após a cirurgia, Jairian recebeu alta definitiva. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. O coração novo estava funcionando bem. O corpo havia aceitado o órgão sem grandes complicações. Ele teria que tomar medicamentos imunossupressores pelo resto da vida, fazer check-ups regulares,
Viver com certas restrições, mas ele viveria. No dia em que deixou o hospital pela última vez como paciente, Minha o esperava na porta com um sorriso enorme e olhos cheios de lágrimas felizes. Ela segurava um buquê de flores e uma câmera nova, embrulhada num laço vermelho. Para o nosso recomeço, ela disse. Para todas as fotos que ainda vamos tirar juntos. Jarian a abraçou com força, respirando o perfume dela, sentindo o calor de seu corpo, o batimento do coração dela contra o seu peito. 2 corações batendo em sincronia. Obrigado por não desistir de mim. Por me mostrar que a vida vale a pena, mesmo quando parece impossível. Minha o beijou suavemente. Obrigado por me deixar entrar, por me ensinar que é possível amar de novo sem medo. Eles voltaram para o apartamento de Jae-hyun, que Minha havia transformado durante os meses de internação. As paredes antes vazias agora estavam cobertas com fotos deles, com pinturas que ela criara, com lembranças de cada momento compartilhado. O espaço que havia sido um mausoléu de desistência se tornou um lar cheio de vida e amor. Mas Jae-hyun sabia que não podia simplesmente voltar à vida que tinha antes. Aquele homem morreu no momento do diagnóstico. O homem que ele era agora, renascido com o coração de outra pessoa batendo no peito, era diferente. Tinha prioridades diferentes, sonhos diferentes, uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importava. Ele procurou Minha uma noite, poucas semanas após a alta. Ela estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música no rádio. Jae-hyun a observou por um momento, memorizando a cena, a simplicidade perfeita daquele momento doméstico. Então se aproximou e a abraçou por trás. Minha se virou nos braços dele, sorrindo. O que foi? Quero fazer aquela viagem. Aquela lista de lugares que você mencionou quando eu estava no hospital. Quero ir para todos eles. Contigo. Os olhos dela se iluminaram. Sério? Mas o médico disse para você ter calma, não se esforçar muito. Jae-hyun balançou a cabeça. Passei a vida toda sendo cauteloso, planejando, esperando o momento certo. Quase morri sem ter vivido de verdade. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Obviamente vou ter cuidado, seguir as restrições médicas, mas dentro desses limites, quero viver cada segundo plenamente. Minha o abraçou apertado. Então vamos viver. Vamos para todos os lugares, vamos tirar milhões de fotos, vamos criar memórias lindas. E foi exatamente o que fizeram. Começaram devagar, com viagens curtas para cidades próximas. Jae-hyun levava a câmera nova que Minha lhe dera e fotografava tudo, cada detalhe, cada momento. Minha levava seus materiais de arte e pintava paisagens, pessoas, emoções capturadas em tela. A primeira viagem significativa foi para Jeju, a ilha, no sul da Coreia. Jae-hyun sempre quis fotografar as formações rochosas vulcânicas, as praias de areia negra, os campos de flores selvagens. Eles alugaram uma pequena casa perto da costa e passaram 2 semanas explorando, criando arte, amando um ao outro sob o céu infinito. Foi em Jeju que Jae-hyun pediu Minha em casamento. Eles estavam no topo de Seongsan Ilchubon, a cratera vulcânica que se ergue do mar, assistindo o nascer do sol, pintar o céu de tons impossíveis de laranja e rosa. Jae-hyun estava fotografando quando de repente parou, colocou a câmera de lado e se virou para Minha. Ela estava observando o horizonte, o vento bagunçando seu cabelo, uma expressão de paz absoluta no rosto. Jae-hyun sentiu o peito apertar, não de dor, mas de amor tão intenso que quase não conseguia respirar. Minha, ele chamou. Ela se virou. Sorrindo, ele se ajoelhou, ignorando a dor nos joelhos, e tirou uma pequena caixa do bolso. Você me salvou de todas as maneiras possíveis. Me deu razão para lutar quando eu havia desistido. Me mostrou que a vida é preciosa não pela duração, mas pela intensidade. Me ensinou a amar sem medo. Casa comigo? Me deixa passar o resto da minha vida, seja ela longa ou curta. Ao seu lado, Minha caiu de joelhos na frente dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. O anel era simples. Uma banda de prata, com uma pequena pedra azul, a cor favorita dela. Jae-hyun o colocou em seu dedo com mãos trêmulas. Eles se beijaram enquanto o sol nascia atrás deles,
banhando tudo em luz dourada. Enquanto Jayan silenciosamente agradeceu ao doador anônimo que lhe dera não apenas um coração novo, mas uma segunda chance de viver. O casamento foi pequeno e íntimo, realizado no jardim do hospital onde se conheceram. Foi ideia de Minha. Aquele lugar representa nosso começo, ela explicou. Representa dor transformada em amor, desespero transformado em esperança. É perfeito. Estavam presentes apenas as pessoas mais importantes. A mãe de Jairyan, que chorou durante toda a cerimônia, ainda em choque por seu filho estar vivo e feliz. Amigos próximos de ambos. Pacientes do hospital que Minha havia ajudado ao longo dos anos, a equipe médica que salvou a vida de Jairyan, e de forma espiritual, irmã do Minha e o doador desconhecido de Jairyan, ambos presentes em memória e gratidão. Jairyan escreveu seus próprios votos. Leu-os com voz firme, olhando diretamente nos olhos de Minha. Eu estava morto muito antes do meu coração começar a falhar. Estava apenas existindo, não vivendo. Você me ressuscitou, me mostrou que mesmo nas situações mais sombrias pode haver luz. Me ensinou que amar vale o risco de perder. Prometo passar cada dia que me resta honrando esse presente. Prometo viver plenamente, amar completamente e nunca esquecer que cada momento é precioso porque é finito. Mia também escreveu os seus. Sua voz tremeu de emoção. Eu passei anos presa no passado, carregando culpa e dor. Você me libertou. Me mostrou que é possível honrar quem perdemos vivendo intensamente, não se afogando na tristeza. Me deu permissão para ser feliz de novo. Prometo estar ao seu lado em cada desafio, celebrar cada vitória e nunca dar amor como garantido. Prometo viver nossa história até o último capítulo, seja ele qual for. Não houve olho seco quando eles se beijaram como marido e mulher. A celebração foi alegre e emocionante, cheia de risadas, música e dança. Jairyn dançou com Minha sob as estrelas, seu coração batendo forte e constante, e pensou que se morresse naquele momento, morreria completamente feliz. Mas ele não morreu. Continuou vivendo dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ele e Minha viajaram sempre que possível. Visitaram as montanhas de Seoraksan no outono, quando as folhas se transformavam em um mar de vermelho e dourado. Foram para a costa leste para fotografar o nascer do sol sobre o Mar do Leste. Exploraram templos antigos escondidos em florestas de bambu. Cada viagem produzia centenas de fotos de Jairyn e dezenas de pinturas de Minha. Eles começaram a combinar seu trabalho, criando exposições conjuntas, que contavam histórias através de imagens e cores. As exposições se tornaram surpreendentemente populares. As pessoas se conectavam com a autenticidade emocional, com a narrativa de superação e amor. Um dia, 3 anos após o transplante, eles foram contactados pela família do doador de Jairyn. A lei coreana permitia que as famílias se conhecessem se ambas as partes concordassem. A família do doador havia visto uma das exposições e reconheceu a data da cirurgia de Jairyn como sendo a mesma data em que perderam seu filho. O encontro foi intensamente emocional. O doador era um jovem de 23 anos chamado Min Jae, que morreu em um acidente de moto. Era estudante de medicina, sonhava em salvar vidas. Seus pais explicaram que ele sempre foi doador de órgãos, que sempre disse que se algo acontecesse com ele, queria que suas partes dessem a outros a chance que ele não tivesse. Jairyn e Minha choraram com os pais de Min Jae. Tentaram expressar gratidão, mas as palavras pareciam insuficientes. Como você agradece alguém por literalmente dar seu coração? A mãe de Min Jae segurou as mãos de Jairyn, olhando profundamente em seus olhos. Vervolca vivo, feliz, vivendo plenamente é o maior presente que poderia receber. Meu filho continua vivo através de você. Seu coração ainda bate, ainda ama, ainda sente. Continue vivendo bem. É tudo o que peço, Jairyn prometeu. Prometeu honrar Min Jae, vivendo a vida mais plena possível, nunca desperdiçando o presente que recebeu. Ele e Minha mantiveram contato com a família, visitando-os regularmente, compartilhando suas aventuras e conquistas. 5 anos após o transplante, Minha descobriu que estava grávida. A notícia
veio como um choque. Os médicos haviam avisado que seria difícil, que os medicamentos imunossupressores de Jahayen poderiam afetar a fertilidade, que uma gravidez seria de alto risco. Mas de alguma forma, contra todas as probabilidades, a vida encontrou um caminho. A gravidez foi monitorada de perto. Houve momentos assustadores, complicações, internações de precaução, mas Minha era forte, determinada. Ela carregou o bebê com a mesma força e graça com que carregou Jahayen através de seus momentos mais sombrios. A filha deles nasceu em uma manhã chuvosa de primavera. Era pequena, mas saudável, com olhos curiosos e um choro forte. Eles a nomearam Ronoo, que significa céu, porque ela era seu milagre, seu pedaço de paraíso na terra. Jair-Ryan segurou a filha nos braços pela primeira vez e chorou. Pensou em tudo que passou, em quão perto chegou de nunca experimentar esse momento. Pensou em Min-jae, cujo coração agora batia no peito dele, dando vida não apenas a ele, mas à sua filha. Pensou em Minha, que nunca desistiu dele mesmo quando teria sido mais fácil. Minha o observava da cama do hospital, exausta, mas radiante. Olha o que criamos, ela sussurrou. Olha nossa família. Jair-Ryan se sentou na beira da cama, a filha ainda nos braços, e beijou a esposa suavemente. Você me deu tudo. Uma vida que vale a pena viver, amor. Que vale a pena sentir um futuro, que vale a pena esperar. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de Jair-Ryan. Assistiu Aniu crescer, dar seus primeiros passos, dizer suas primeiras palavras. Ensinou-a a ver beleza no mundo, a capturar momentos com a câmera, a apreciar a arte da mãe. Minha pintou murais no quarto da filha, paredes inteiras cobertas com florestas mágicas e oceanos de sonhos. Eles continuaram viajando, agora como família. Aniu cresceu em estradas e hotéis, em praias e montanhas, com uma câmera em uma mão e pincel na outra. Ela absorvia tudo, uma esponja pequena e curiosa, fazendo milhões de perguntas sobre tudo. Claro que nem tudo foi perfeito. Houve sustos ao longo do caminho. Momentos em que o corpo de Jahayen ameaçou rejeitar o coração, quando ele voltou ao hospital para tratamentos de emergência. Cada vez, a família ficava em suspense, rezando, esperando, temendo, mas cada vez ele se recuperava, lutava, voltava para casa. Jair-Ryan nunca esqueceu que estava vivendo em tempo emprestado. Cada aniversário era uma celebração, não apenas de mais um ano de vida, mas de mais um ano conquistado, merecido, vivido plenamente. Ele mantinha uma foto de Min-jae em seu escritório, um lembrete constante do sacrifício que tornou tudo possível. 10 anos após o transplante, Jair-Ryan e Minha organizaram uma grande exposição retrospectiva. Década de batimentos cardíacos, chamaram, era uma coleção massiva de tudo que criaram juntos ao longo dos anos. Fotos e pinturas lado a lado, contando a história de sua jornada desde o desespero até a alegria. A exposição atraiu milhares de visitantes. Pessoas vinham e choravam abertamente diante das obras. Viam sua própria dor refletida, sua própria esperança validada. Muitos deixavam mensagens em um livro de visitas, contando suas próprias histórias de perda, luta e sobrevivência. Um visitante em particular chamou a atenção de Jair-Ryan. Era um homem jovem, talvez com 25 anos, parado diante da foto que Minha tirou de Jahayen no parque tantos anos atrás, a que deu início a tudo. O homem estava chorando silenciosamente. Jair-Ryan se aproximou. Está tudo bem? O homem se virou, limpando as lágrimas com vergonha. Desculpe, é que essa exposição, sua história, chegou em um momento que eu realmente precisava. Fui diagnosticado com câncer há 6 meses, estágio avançado. Desisti de tudo, de viver, de tentar, mas ver o que vocês construíram juntos, ver que é possível encontrar beleza mesmo na escuridão, me deu esperança. Jair-Ryan sentiu o peito apertar. Colocou a mão no ombro do homem. A jornada não é fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir. Mas, por favor, não desista. Procure sua luz. Seja ela uma pessoa, uma paixão, um sonho. Agarre-se a isso e lute. Vale a pena. O homem acenou, incapaz de falar. Jair-Ryan lhe deu seu cartão. Se precisar conversar, ligar, o que for. Tô aqui. Passamos por isso e sobrevivemos.
você também pode. Esse encontro afetou Jae-hyun profundamente. Ele percebeu que sua história, sua sobrevivência, tinha um propósito maior do que apenas sua própria felicidade. Podia inspirar outros, dar esperança, mostrar que milagres acontecem. Ele e Min-ah começaram a palestrar em hospitais, grupos de apoio, eventos de conscientização. Compartilhavam sua jornada com honestidade brutal, não romantizando o sofrimento, mas mostrando que é possível encontrar significado nele. Mostravam que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, que a vida pode surpreender você quando menos espera. An-eul cresceu ouvindo essas histórias. Aos 8 anos, ela declarou que queria ser médica quando crescesse, como o tio Min-jae, que nunca conheceu, mas cujo coração mantinha o pai vivo. Queria salvar pessoas como seu pai foi salvo, dar esperança como sua mãe deu esperança. Jae-hyun e Min não podiam estar mais orgulhosos. Sua filha carregaria o legado adiante, transformando tragédia em propósito, dor em cura. 15 anos após o transplante, em um dia comum de outono, Jae-hyun acordou e percebeu algo extraordinário. Não sentiu dor. Não sentiu cansaço. Sentiu-se, pela primeira vez em anos, completamente normal. Apenas um homem comum acordando ao lado da esposa que amava, ouvindo a filha cantarolar no quarto ao lado enquanto se arrumava para a escola. Ele olhou para Min-ah, ainda dormindo, cabelos grisalhos espalhados no travesseiro, pequenas rugas ao redor dos olhos que só apareciam quando sorria. Ela estava mais linda do que nunca. 15 anos juntos, e ele ainda se apaixonava por ela todos os dias. Jae-hyun se levantou silenciosamente e foi até o escritório. Pegou a câmera e voltou para o quarto. Fotografou Min-ah dormindo, a luz suave da manhã filtrando pelas cortinas. Photograph Hong Woo-sei aprontando, toda concentrada, amarrando o cabelo. Fotografou a cozinha bagunçada, os murais nas paredes, as fotos e pinturas espalhadas pela casa. Fotografou sua vida, sua linda, imperfeita, milagrosa vida. Mais tarde, naquele dia, enquanto toda a família jantava junta, An-eul falando animadamente sobre um projeto de ciências. Min-ah servindo mais comida, mesmo quando todos já estavam satisfeitos. Jae-hyun sentiu uma onda de gratidão tão intensa que teve que parar e respirar fundo. Min-ah percebeu. Está tudo bem? Jae-hyun sorriu, olhos marejados. Tá tudo perfeito. Absolutamente perfeito. Naquela noite, depois de An-eul ir dormir, Jae-hyun e Min-ah sentaram-se no pequeno terraço do apartamento, observando as luzes da cidade. Ele a puxou para perto, e ela se aconchegou contra seu peito, ouvindo o batimento constante do coração que quase os separou, mas acabou os unindo. Você se arrepende de alguma coisa? Jae-hyun perguntou de repente. Min-ah pensou por um momento. Arrependo de não ter te conhecido mais cedo. De todos os anos que podíamos ter tido juntos, mas perdemos. Ela olhou para cima, encontrando os olhos dele. Mas então penso que talvez precisássemos passar por tudo que passamos para nos tornarmos as pessoas certas um para o outro. Então, não me arrependo. E você? Jae-hyun beijou o topo da cabeça dela. Não me arrependo de nada, nem da donka, nem do sofrimento, porque tudo me levou até você. Me ensinou o que realmente importa. Me deu essa vida que nunca imaginei possível. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas existindo juntos, dois corações batendo em harmonia. Então Jae-hyun falou novamente. Voz suave. Sabe o que é engraçado? Eu costumava ter tanto medo da morte. Me consumia, me paralisava, mas agora, mesmo sabendo que esse coração um dia vai parar, que todos os corações param eventualmente, não tenho mais medo porque sei que o vive. De verdade, completamente, sem reservas. Amei você. Criei a An-eul. Fiz arte que importa. Toquei vidas. Quando chegar minha hora, vou partir sem arrependimentos. Min-ah apertou a mão dele. Ainda temos muito tempo pela frente. Vamos ver a An-eul crescer, se formar médica, talvez nos dar netos. Vamos viajar para todos os lugares que ainda não visitamos. Vamos criar mais arte, mais memórias, mais momentos perfeitos como este. Jae-hyun sorriu. Eu sei. E vou aproveitar cada segundo. Mas mesmo se acabasse amanhã, eu seria grato. Você me deu mais do que eu merecia.
mais do que sonhei possível. Me deu amor no fim dos dias, e esse amor me salvou. Minha se virou nos braços dele, segurando seu rosto entre as mãos. Não foi no fim dos dias, foi no Kumeko. O começo da nossa vida juntos. O começo da verdadeira felicidade. Aqueles dias sombrios ficaram para trás. Agora, só temos luz pela frente. Eles se beijaram sob as estrelas. Dois sobreviventes que encontraram um no outro, não apenas amor, mas redenção, propósito. Uma razão para continuar lutando dia após dia. Os anos continuaram passando. Jae Hyun celebrou 20 anos com um coração novo, depois 25. Ele e Min a envelheceram juntos graciosamente. Cabelos mais brancos, passos mais lentos, mas amor ainda ardente como no primeiro dia. Aneu se formou médica Specialize UC em cardiologia, dedicou sua carreira a ajudar pacientes com as mesmas condições que quase mataram seu pai. As exposições de Jae-hyun e Minha continuaram, cada uma mais bem-sucedida que a anterior. Suas obras foram exibidas internacionalmente, tocando corações ao redor do mundo. Mas, para eles, o sucesso nunca foi medido em vendas ou reconhecimento. Foi medido em cartas de pessoas dizendo que sua história as inspirou a não desistir, a lutar mais um dia, a acreditar em milagres. Em uma tarde tranquila de primavera, 30 anos após o transplante, Jae Hyun estava em seu estúdio organizando fotos antigas quando encontrou aquela primeira imagem de Minha no hospital, cercada por crianças, sorrindo aquele sorriso que mudou sua vida. Ele segurou a foto com mãos que agora tremiam levemente com a idade e chorou. Chorou por tudo que quase perdeu. Chorou pelo jovem Min Jae que sacrificou seu futuro para dar a ele um. Chorou pela irmã de Min Ha que morreu, mas cujo amor ecoou através dos anos, transformando tragédia em força. Chorou por cada paciente que conheceram ao longo dos anos, alguns que sobreviveram, outros que não tiveram a mesma sorte. Mas principalmente chorou de gratidão, porque contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Não apenas sobreviveu, mas prosperou, amou e foi amado profundamente. Criou beleza, fez diferença, viveu. Minha o encontrou assim, e simplesmente se sentou ao lado dele, colocando a cabeça em seu ombro. Não precisaram falar. Depois de 3 décadas juntos, não precisavam de palavras, apenas sentaram em silêncio confortável. 2 corações que bateram como um através de cada tempestade, cada alegria, cada respiração. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons impossíveis de laranja e vermelho, Jae Hyun pegou a câmera por hábito. Mas desta vez, não tirou foto. Apenas observou, memorizando, saboreando. Alguns momentos eram sagrados demais para serem capturados. Existiam apenas para serem vividos. Min a entrelaçou os dedos nos dele. Sobre o que está pensando, Jae Hyun sorriu. Tô pensando que você estava certa desde o começo. Não foi amor no fim dos dias. Foi amor que transformou o fim em um novo começo. Foi amor que me ensinou que enquanto há vida, há esperança. E enquanto há amor, há razão para viver. Ela beijou sua mão enrugada. E você me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. Que milagres acontecem quando menos esperamos. Que o amor vale qualquer risco, qualquer dor. Porque no final, é a única coisa que realmente importa. Eles ficaram observando o pôr do sol até a última luz desaparecer, substituída pelo brilho suave das estrelas. Em algum lugar da casa, ouviram a porta se abrir e Ronu chegar do hospital, chamando por eles, com voz cansada, mas feliz. Em poucos minutos, ela os encontraria, se juntaria a eles no terraço e compartilhariam histórias do dia enquanto a noite envolvesse a cidade. Mas por enquanto, era apenas Jae-hyun e Minha, 2 corações batendo como um, provando que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, que a esperança pode surgir da escuridão mais profunda, que a vida, não importa quão frágil ou incerta, é sempre digna de ser vivida plenamente. E que às vezes, o fim não é realmente o fim. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.